Olá a todos, eu sou Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga, e vocês me conhecem como autor de muitos livros, de vídeos, de podcasts, de centenas ou milhares de artigos da área de tecnologia. E eu tenho muitos seguidores, né? O meu canal tem bastante seguidores, e eu peço até que vocês se inscrevam para aumentar ainda mais esse número de seguidores. E o meu site também tem uma frequência bastante grande entre todos aqueles que estudam eletrônica, que ensinam eletrônica ou que trabalham com a eletrônica. E às vezes, encontrando com as pessoas na rua, me perguntam a respeito da minha inspiração. Como que eu cheguei até hoje a esse estágio de ter mais de 150 livros publicados, de ter milhares de artigos, de fazer palestras, de dar aulas, de ter cursos e tudo mais. E aí eu volto ao passado e eu vou contar uma história hoje de um dos personagens que me inspirou. Na realidade foram muitos, que vão dar motivos a diversos vídeos futuros e até artigos que você pode encontrar lá no meu site e que falam desses personagens do meu passado. E eu volto lá para os anos 60, anos 70 e até anos 80, e que eu ainda estava no começo, vamos dizer, da minha carreira, ou avançando com a minha carreira, já de uma forma mais definida. Eu já tinha definido tudo aquilo que eu ia fazer. E um dos personagens que marcou a minha vida, é lógico, a gente lia as histórias em quadrinho, o Professor Pardal, por exemplo, né? Nós tínhamos lá as histórias do Pato Donald, que eu tenho aqui, as minhas coleções, né? Tenho diversos outros, né? E um dos personagens em especial que marcou a minha vida é um personagem francês. Como vocês sabem, né, eu tive a sorte de, no meu ensino médio e no meu ensino fundamental, ter aprendido francês, além de inglês, né, e depois outras línguas. Então eu tinha a facilidade de ler em francês. Até cheguei depois, na minha época de estudante ainda, eu era correspondente de l'Office de la Télévision Française, l'Office de la Télévision Française, o RTF, lá em Paris. E eu escutava em ondas curtas a programação em francês e fazia comentários técnicos, como é que estava chegando o sinal, certo? Se tinha interferência, se tinha o fading, né? Que é aquele vai e vem das ondas curtas que a gente recebe em rádios antigos, né? Então eu tenho essa facilidade. E um personagem em especial lá da França me chamou a atenção e eu gostava muito, porque tinha muito a ver comigo. Quer dizer, com o que eu faço, eu não era igual atrapalhado como a ele. Esse personagem era o Gaston Lagaffe, certo? Esse personagem aqui, bonitinho, né? Desenhado. E eu tenho vários livros da coleção, né? Do Gaston Lagaffe. Quem era o Gaston Lagaffe? Esse personagem, ele é um personagem de quadrinhos, exatamente como o Professor Pardal, certo? E outros inventores, né? E que aparecia em tirinhas na França. Quem o criou foi um desenhista belga, o Franquin, ou Francan, se você preferir a pronúncia correta, né? O Gaston Lagaffe, ele apareceu inicialmente num jornalzinho de quadrinhos, de historinhas em quadrinhos, chamado Spirou. E lá tinha vários personagens. Tinha o Spirou e o Fantasio, que eram os dois heróis que faziam as aventuras, protagonizavam as principais aventuras. Até que um dia surgiu um novo personagem, que era o Gaston Lagaffe. O Gaston, ele entrou na história como um estagiário da empresa em que trabalhavam lá o Spirou e o Fantasio. E esse estagiário tinha por finalidade tomar conta dos extintores de incêndio. Ele cuidava de manutenção dos extintores. E aí ele, em vez de cuidar dos extintores propriamente, ele quase pôs fogo na empresa, ele quase punha fogo. Porque ele gostava, ele era um maker da época, por isso que tem muito a ver comigo. Ele pegava os aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos da época e transformava em alguma coisa diferente
Vocês estão vendo aí no slide, por exemplo, uma invenção dele, em que ele transformou uma impressora, naquela época uma máquina de xerox, né, em uma maquininha de fazer aviãozinho de papel. Então essa é uma das ideias malucas do Gaston Lagaffe, né? E é lógico que ele acabou ficando mais importante que os próprios personagens e foi criada então uma revista com o nome dele, do Gaston, né, Gaston Lagaffe, e publicada na França. Foram vários álbuns como esse aqui, né, que tinham aquelas histórias em quadrinho que ele protagonizava as mais diversas aventuras com outros personagens que então foram sendo criados para contracenar com eles. Então tinha lá a Mademoiselle Janie, que era a namorada dele, que era a única na empresa que gostava, que admirava as coisas que ele fazia, porque o resto, certo, odiava o que ele fazia. Então tinha o chefe, né, o cara de óculos muito chato também, que vivia pegando no pé dele, mas também entrava bem com as maluquices que ele fazia. E tinha lá o que era, vamos dizer, que me inspirou até o Epaminondas da minha história, que toda vez que a empresa deles ia fazer um contrato com um cliente importante, e o cliente vinha para assinar os contratos, sempre acontecia alguma coisa, certo? Era o caso, por exemplo, da maquininha de fazer aviãozinho que o Lagaffe fez. E na hora que o chefe enfia os contratos para tirar uma cópia, certo? A maquininha do Gastão transforma o contrato que eles iriam assinar em aviãozinhos de papel que saem voando para toda parte, inclusive pela janela, né? Então ele era um sujeito bastante atrapalhado e ele tinha bichinhos de estimação, ele era um amante da natureza. Ele já tinha um cactus que ele usava os espinhos como lugar para fixar as anotações que ele fazia. Ele tinha um gato maluco que vivia aprontando dentro da empresa, né? Que a empresa era uma empresa de publicidade, tinha desenhistas que faziam lá os anúncios, né? E tinha uma gaivota mal-humorada, né? E tinha até um ratinho, né? E ele fazia assim coisas malucas lá dentro, né? E esse personagem me chamou a atenção pelas historinhas, que eram muito bem desenhadas, com os mais diversos temas, né? Essa daqui, por exemplo, que eu estou mostrando, mostra um personagem que ele, vamos colocar no foco, que o Gaston arranjou como animalzinho de estimação, um peru. E o peru, você sabe que é um bicho barulhento, né? E vocês já podem imaginar a confusão que você ter no seu escritório de trabalho um peru. Então esse é o Gaston, né? E ele fazia coisas assim, mexia com eletricidade naquela época e fazia, vamos dizer, invenções. Ele tinha um instrumento musical, né? Que era uma espécie de um gramofone que era enorme, né? Como é que ele chamava mesmo? Era o grafofone, né? Que ele foi traduzido posteriormente numa edição portuguesa como encrencofone, né? Vocês podem imaginar, era um instrumento maluco, certo, gigantesco, que quando o Gaston tocava caía o teto dos vizinhos, né? Quebrava a lâmpada, quebrava a janela, e ele até foi proibido de tocar aquilo no escritório. Então, se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar edições antigas dos livros do Gaston. Eu tenho bastante delas aqui, de vez em quando, para me distrair, eu olho essas edições, vejo aquelas histórias antigas do Gaston Lagaffe, né, que ele coloca em ação, vamos dizer, todas aquelas invenções malucas, mostrando a engenhosidade do autor, o Franquin, né, que era o desenhista principal lá da França. E, para minha surpresa, pesquisando inclusive esses dias na internet, eu descobri que fizeram um filme do Gaston. Fizeram um filme, mas com personagens humanos, é lógico, não desenho em quadrinho. Pegaram lá um rapaz que é a cara do Gaston, pegaram uma moça que é a cara da Gianni e colocaram todos num enredo que, na realidade, segundo eu examinei, tem muito a ver com as pegadinhas das histórias
que saíram nos livros. E tem hoje também, se vocês entrarem no YouTube, tem o link aqui embaixo, tem vários vídeos em que eles animaram as historinhas dos livros. E são muito engraçados. Eu até ensino, se vocês entrarem no meu site, tem lá um artigo que conta essa história. Eu ensino como é que vocês ativam a legenda do Google para transformar em legenda em português o que eles falam em francês. É lógico, eu não dou, se tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para a tradução do Google, eu daria uns 3 ou 4 só, porque tem muita coisa lá que eles acabam falhando. Tanto porque a voz dos personagens em quadrinho é uma vozinha distorcida. É uma vozinha que, como a gente vê nos filmes do Pato Donald e em outros, né, em que propositadamente, para que vocês tenham assim uma voz mais de comédia, ela é alterada. E isso certamente causa uma confusão danada no tradutor lá do YouTube e no tradutor do Google, se vocês tentarem usar, né? E aí saem, às vezes, coisas que não tem muito a ver com o que eles estão falando realmente, né? Mas dá para entender. Pelo menos vocês podem pegar lá o conteúdo principal de uma frase e ver que ele era realmente muito engraçado, né? Então, esse é um personagem que influenciou bastante a minha carreira. Tanto que eu gosto ainda hoje de fazer desenhos. Eu tenho lá a série do Eltron Ensina Eletrônica, né? Que até nessa época que veio uma inspiração dele. Eu tenho a série do Professor Ventura, né? O Professor Ventura tem lá um toquezinho do Franquin, do Gaston Lagaffe, em que alguns personagens dele inspiraram alguns personagens meus, né? Que a gente utiliza aqui. Houve aí uma edição em português, conforme eu falei, mas ela é rara, certo? É muito rara. Eu acho que nem mesmo em sebos, entrando nas lojas que vendem livros usados, vocês vão encontrar. Mas fica aqui a minha dica. Um personagem que me inspirou, um personagem engraçado, como tem hoje outros que também apareceram aí, como MacGyver, como o Professor Pardal, e nós temos outros também que tem aí na televisão em programinhas que procuram ensinar ciências, tecnologia e coisas mais. Para mim, eu sou fã do Gaston Lagaffe. Até mais.